Instituídos em 1990 por determinação do Estatuto da Criança e do Adolescente, os conselhos tutelares são parceiros do Judiciário e atuam como fiscais dos direitos infanto-juvenis. A comarca de Belo Horizonte possui 9 conselhos tutelares, um para cada regional, sendo 45 conselheiros em atuação. Antes de se tornar conselheiro, o candidato passa por 3 etapas de seleção, por análise curricular, prova e eleição popular. É preciso ter conhecimento aprofundado no Estatuto da Criança e do Adolescente, uma vez que atendem às mais diversas demandas. A gente recebe casos de tudo quanto é tipo, desde violência física, negligência, criança e adolescente em situação de rua, abuso sexual, entre outros. Então, todo tipo de violação do direito da criança e do adolescente nós recebemos aqui. E as denúncias elas são feitas ou pessoalmente, né, ou através do Disque 100. Instituído em 1990 por determinação do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar é um parceiro do Judiciário e atua como um fiscal dos direitos da criança e do adolescente. Ao Conselho Tutelar foram atribuídas todas essas medidas de proteção de caráter administrativo, ou seja, são medidas de proteção que não alteram a relação familiar, né? No sentido da guarda, por exemplo, do poder familiar, reservando ao Poder Judiciário, ou seja, ao juiz da infância e da juventude, aquelas medidas mais severas, mais graves, né, que implicam, por exemplo, uma suspensão da guarda ou na colocação da criança em abrigo, né, o chamado acolhimento institucional, ou afastamento de um dos genitores do lar, em algumas situações. O Conselho Tutelar da Regional Centro-Sul de Belo Horizonte contabilizou, até o mês de agosto de 2016, cerca de 800 novos casos. A maioria desses novos casos são de solicitações de vagas em instituição de ensino para crianças entre 0 e 3 anos. Apesar de não ser uma questão que envolve medida protetiva de afastamento do lar, por exemplo, mas também tem sido levada ao Judiciário. Quando a atuação do Conselho não resolve, é necessária a força de uma sentença judicial. O Conselho ele tem a autoridade de requisição de serviços, né? Essa proteção pode ser na área da saúde, na área da educação, na área da assistência social. Se ele percebe que essas medidas não estão tendo o efeito necessário para que essa família possa superar as dificuldades, evidentemente ele vai trazer o caso para nós. Ou então, se ele requisita um serviço para o município, para o estado, e essa requisição dele não é atendida, claro que ele também vai comunicar ao Poder Judiciário. Além de atuarem paralelamente, Poder Judiciário e Conselho Tutelar fazem parte de uma rede de proteção dos direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, juntamente com órgãos da educação, saúde e cultura, tendo como foco evitar violações de direitos.